Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, que é um oferecimento da Auto Acre, onde você encontra os veículos Kia Motors. Olha, os veículos da Kia têm 5 anos de garantia, tem um design moderno, tem a mais avançada tecnologia automotiva. Dá uma passadinha lá na Auto Acre, você vai se surpreender com os veículos Kia e nesse mês de julho tem promoção lá na Auto Acre, que fica ali no 2º Distrito, na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. E hoje eu recebo aqui no programa, no primeiro e segundo blocos, o deputado estadual Geraldo Pereira, do Partido dos Trabalhadores, deputado que é líder do PT na Assembleia. Desde a semana passada, a Assembleia Legislativa tenta votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo, a LDO, para o orçamento do ano que vem. Os deputados só podem entrar em recesso, esse recesso do meio do ano, depois de votarem a LDO. Mas não conseguiram ainda, por várias questões. A LDO está sendo muito debatida. Tem a questão da emenda que duplica o valor do repasse para a Defensoria. Eu vou abordar esse e outros assuntos com o deputado. Boa noite, deputado. Boa noite. Então, deputado, a polêmica se dá em torno de uma emenda apresentada pelo deputado Heber Machado, que praticamente duplica o valor do repasse que é feito para a Defensoria Pública. E há um debate muito forte, né? A Comissão de Orçamento que o senhor preside já aprovou a emenda, mas a CCJ, a princípio, vai declarar a emenda inconstitucional. Por que essa emenda é inconstitucional? Bem, vale fazer um resgate da emenda do deputado Heber Machado. O deputado Heber, o ano passado, apresentou a mesma emenda para o orçamento de 2014. Naquele momento, a Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia era composta de 2 membros da base do governo e 2 membros da oposição, o deputado Chagas Romão e o deputado Elis Rocha. Na base do governo estavam lá eu, o deputado Geraldo Pereira, como presidente, que também fui designado relator, o deputado Helder Paiva e o deputado Jamil Asfuri. Este ano houve uma reformulação e saiu o deputado Helder Paiva e passou a integrar a Comissão de Orçamento e Finanças o deputado Heber Machado, que este ano não pensávamos que iria representar a emenda. No dia da votação, e um direito dele, apresentou a mesma emenda. Daí surgiu esse impasse lá na Assembleia Legislativa. Eu votei pela inconstitucionalidade do pedido, acompanhado pelo voto do deputado Jamil Asfuri, mas aí fomos vencidos, porque desse momento agora teve o voto de um membro da base do governo, mas que é o autor da proposição, que é o deputado Heber Machado. Bem, diante disso, o relatório agora da emenda está sendo feito. Vou apresentar este relatório, fazer um requerimento ao presidente da Assembleia Legislativa, pedir a assinatura de 8 membros, 8 deputados que subscrevam o requerimento, para que a emenda seja votada em plenário. Mas aí, então não vai mais ter o parecer contrário da CCJ, não, dizendo que ela é inconstitucional? O parecer é contrário e, ao mesmo tempo, por ser contrário, submete à votação do plenário. Mas aí, tecnicamente, em que artigo da Constituição a emenda está conflitando para ser declarada inconstitucional? Há uma pouca diferença entre a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Acre. A Constituição do Estado do Acre trata esse assunto no artigo 54 e no artigo 78, e ainda está lá também no regimento interno, no artigo 187 do regimento interno da Assembleia Legislativa. O que consiste, o que diz lá o artigo 54 e o 78? No 78 diz quais as matérias que são de responsabilidade do executivo, do governador. As matérias que somente ele pode enviar. E entre elas são as leis orçamentárias, as tributárias, a reforma do Estado, a organização do Estado. Mas o deputado não pode apresentar emendas? O executivo envia, mas o deputado não tem a prerrogativa de fazer emendas? Em alguns casos, sim. Por exemplo, no orçamento também é proibido apresentar emendas. Mas o próprio Poder Executivo abre essa possibilidade
através da Lei de Diretriz Orçamentária, conhecida LDO, quando diz que as emendas parlamentares poderão ser apresentadas até o limite de 20% da reserva de contingência, lá do orçamento do Estado do Acre. Mas, ou seja, já foi o próprio Executivo que faz essa abertura. Mas o percentual é de 0,5%. Não importa qual é o tamanho. Longe de 20, deputado. Mas, não, nesse caso não importa o tamanho. Ele está dizendo que as emendas ao orçamento. Nesse caso, a emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que lá no artigo 54 diz que não poderão sofrer emendas as matérias privativas do governador do Estado do Acre, aquelas da iniciativa deles, que ele encaminha à Assembleia Legislativa. E nesse caso, onde é que fica a prerrogativa dos deputados de legislar? No caso aí, é só aprovar ou rejeitar? Na verdade, são muito poucas prerrogativas realmente que um deputado tem. O deputado tem menos prerrogativa do que um vereador. O vereador pode legislar a política urbana. Mas, deputado, a gente fazendo um retrospecto, no ano passado, o Ministério Público teve o seu orçamento praticamente duplicado, né? Pulou de 2% para 4%. O Judiciário já tem aí 8% de repasse e a Defensoria Pública tem apenas 0,5%. E aí, se a gente for comparar, o Judiciário é um dos poderes constituídos, um dos pilares da democracia. O Ministério Público é quem fiscaliza o cumprimento da lei e a Defensoria é quem defende a população pobre, deputado. E os defensores há muito tempo que lutam por esse reajuste, por essa ampliação do repasse. Olha, eu não estou questionando a legitimidade nem a necessidade do recurso. Nós estamos fazendo uma análise técnica a respeito da emenda. Com relação à necessidade da Defensoria Pública, não há que se questionar. Inclusive, todos os entes públicos, os órgãos públicos da administração estadual necessitam de mais recursos. Então, nós não estamos questionando que não é de direito, que não tem necessidade da Defensoria Pública de que tenha mais recurso orçamentário para poder melhor desenvolver suas ações. Não está em discussão isso, que nós reconhecemos que verdadeiramente a Defensoria também precisa de mais recursos. Mas igualmente, ou mais até que a Defensoria Pública, meu caro jornalista, e os agricultores do Estado do Acre, precisam de quanto por cento? No período do inverno, esses grandes homens brasileiros, acreanos, que vivem ao longo dos nossos ramais, ficam isolados por falta de ramais, mas o que tem trafegabilidade não pode permanente. Remanejar recursos, deputado? Pode remanejar recursos, mas é uma escolha. O cobertor é curto, o bolo é pequeno e as fatias têm que ser bem divididazinhas, porque realmente esse bolo da receita é pequeno e é preciso ter dinheiro para funcionar todos os órgãos do Estado. Como eu estava falando das estradas vicinais. Como melhorar a agricultura se não pavimentarmos nossas vias de acesso às nossas colônias, às nossas glebas rurais? Todos aqueles que discursaram em defesa da Defensoria Pública, legitimamente, também já foram um dia ao sistema prisional visitar e também lá criticaram a falta de melhor espaço, de adequação dos espaços físicos do sistema prisional, contratar mais servidores para cuidar da segurança dos presidiários. Esses mesmos também, nós mesmos, todos os parlamentares, algum dia já fomos à tribuna da Assembleia Legislativa reclamar pela melhor prestação do serviço de saúde, pela ampliação dos serviços de saúde, que graças a Deus está indo bem, que já tem até transplante de fígado. O senhor acha que o governo não tem, nesse momento, recursos para ampliar o repasse? Não. Em tese seria isso. O governador está incluindo também como prioridade a Defensoria Pública. A forma como está sendo tratada é que está encontrando resistência. Não há resistência do governador de ampliar os recursos para a Defensoria Pública. A resistência da base do governo é de como está sendo tratada a questão. Então, me parece que a questão é mais política. Daqui a pouco a gente continua essa conversa. Eu vou fazer um intervalo e a gente volta já já para continuar esse assunto aqui com o deputado Geraldo Pereira, líder do PT na Assembleia. É daqui a pouco, depois do intervalo.